Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao OrthoWine Podcast. Estamos juntos mais uma vez aqui. Antes de apresentar o nosso convidado da noite, gostaria de deixar aquele recado com vocês de sempre. Curtam o nosso canal, inscrevam-se no canal. A gente está passando aí dos 2.000 seguidores, dos 2.000 espectadores, telespectadores do nosso canal do YouTube. Também aquilo que o Pichocho adora, que eu falo, né? Que é clica na sinetinha lá embaixo, que é uma beleza, que você vai receber sempre nossos vídeos atualizados. O que tiver de novidade no canal, você recebe no seu celular na sua casa. Tá bom? Obrigado, gente. Ajuda a gente aí a crescer cada vez mais. Contamos com a força e com a ajuda de vocês aí pra gente trazer cada vez mais um conteúdo legal, atualizado e que todo mundo goste em casa aí, certo? E vamos apresentar aqui nosso convidado de hoje, meu amigo, meu irmão, cara que eu tenho o prazer de conhecer desde pequeno, cara que hoje eu tenho o prazer até de trabalhar junto com ele, meu sócio, inclusive, que é o Fernando Mori, Dr. Fernando Mori. Ele é um médico radiologista, formado na Faculdade de Medicina do ABC, radiologista especialista em osteomuscular, mas hoje, como a gente, né, de uns anos para cá, também entrou no mundo da medicina integrativa, da medicina da longevidade, começou a acreditar que a medicina é uma coisa integrada, né, para você tratar melhor o seu paciente, você ter um resultado melhor no que você deseja para o paciente e até mesmo para o paciente viver uma vida melhor, envelhecer melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Então hoje ele se aprofundou nessa área, ele faz a medicina da longevidade, a medicina integrativa, e é um prazer receber ele aqui hoje com a gente. Sempre junto com o Lucão. Grande aqui, Zé. Estamos nós. Mais um. Aqui. Obrigado. Fê, vou chamar ele de Fê porque eu tenho né, intimidade aqui. Fê, obrigado, viu, cara? Você tá com a gente aqui você, hoje. André. Valeu. Fê, puta prazerzão te receber. E vamos lá, velho. Vamos bater um papo aí descontraído. A gente queria saber que, claro, que quase que com certeza a história da medicina é uma história. A medicina é uma carreira hereditária, né? No meu caso, por sinal, também foi. E conta um pouco da tua história, cara. Como é que você resolveu virar médico? Se teve esse lance de você ter alguma dúvida se você fazia medicina ou alguma outra área? Ou se você já falou, pô, vou fazer medicina e pá. E conta um pouco pra gente da tua vida aí, cara. Bom, obrigado aí, obrigado pela oportunidade, Lucas. Que bom André, tá aqui. Xoxó. Bom, eu espero contribuir com alguma coisa aí pra audiência de vocês. Claro, né? cara. Pô, que isso. A minha história é... Eu sou de uma família de médicos. Parte de pai, a maioria é radiologista. Parte de mãe, a maioria é oftalmo. Eu acho que eu devo ser o 21º de médico da minha família. Eu não sabia que da tua mãe era oftalmo, cara. Legal. E eu sempre quis fazer radiologia. Eu nunca fui fazer medicina, fui fazer radiologia. Meu pai é radiologista. Então, é aquela coisa de você admirar o pai e tudo. Então, sempre fui ser radiologista. Tinha que fazer medicina para virar radiologista. Então... Tinha esse pequeno problema no meio do caminho. Antes da radiologia, obrigatoriamente. Mas eu cresci brincando ali no console da tomografia. Meu pai foi um dos primeiros a trazer a tomografia para o Brasil, né? Ele montou uma clínica. A clínica existe até hoje lá na Vila Mariana. A gente vendeu ano passado. Mas esse caminho todo eu fiz bem focado em uma coisa só, né? Eu fiz a faculdade no ABC, depois eu fui fazer a residência na Santa Casa, fiquei 15 anos na Santa Casa, fiz a minha subespecialização em músculo esquelético em San Diego, com o Dr. Reze, que foi um mestre para mim, é até hoje um exemplo. E depois eu virei fui chefe do Hospital Samaritano do setor de músculo esquelético por 10 anos na minha vida. Aí o Samaritano foi comprado pela United Health Group, que é eles compraram a 1000, e aí eu fiquei acho que uns 4 anos, chefe de 36 hospitais no Brasil. Que é o HG, né? Que o HG. O grupo HG. E na verdade, eu sempre tive um conceito, desde a faculdade, que a medicina muda a cada 10 anos, quando a gente fazia a faculdade, né? Não tinha internet na época. Então eu acho que a medicina muda muito mais rápido do que isso.
E há mais de 20 anos eu fazia a mesma coisa. Será que eu não perdi o bonde? Eu acho que muito médico perde o bonde se não rever o que está fazendo e se manter um eterno estudante, né? A gente está sempre, né? A gente estava falando antes aqui que o Lucas só estuda. É isso, você tem que estudar. Minha mãe sempre me falou que você cospe para cima, cai na cara. E muitas das coisas, assim, depois que eu comecei a medicina do estilo de vida, quase tudo que eu tinha sobre a medicina integrativa na cabeça, que achava que era uma coisa zen, uma coisa... Não tem nada de zen, né? É fisiologia, é a medicina em si, né? Sim, é ciência, né, cara? É uma ciência. Sim. Você vê como é que você pode, cara, pensar numa radiologia... Você hoje ser médico radiologista ou trabalhar num serviço de radiologia, sendo que há 10 anos, não vou 10, um pouco mais, mas não no nível que é hoje, não tinha internet, cara. Pô, cara, hoje é inconcebível você trabalhar num serviço de radiologia sem ter internet, né? Pois é. Um absurdo. Hoje os laudos, as coisas todas são feitas, a maioria das vezes, à 100%. distância. Você recebe o paciente, recebe a imagem, recebe tudo. Cara, é um negócio absurdo que você não tem como pensar, como você imagina. A nossa vida é muito louco isso, né, cara? Você pensar que há poucos anos atrás você não tinha telefone celular, não tinha internet, você não tinha nada disso, né? Eu ganhei um celular analógico de formatura. Porra, cara, e pra radiologia... Analógico. Então, imagina, cara. Você imagina você ver um exame de imagem, era um PT 550, aqueles verdinhos. Cara, meu pai pendurava as radiografias no quintal da clínica, no varal. Pra secar. No varal. Assim, Pô, e depois veio o Pax, hoje é uma loucura, né? A tecnologia foi tão grande que hoje o radiologista ele é a menor parte do sistema. Porque precisa de máquina, precisa de tudo. Esse né? ponto que eu ia chegar, Então cara. eu acho que a insatisfação hoje na radiologia é muito grande porque a gente, como médico, acha que tem alguma, né, diretriz sobre as coisas e no fim os grandes grupos, as coisas estão comandando em como que a gente tem que lidar com a saúde. É uma área que a tecnologia está superando a pessoa, né, cara? Isso eu entendo isso, cara. Eu vejo que tem essa dificuldade mesmo. E você tem que tentar se acompanhar, se reinventar. Exatamente, cara. Que é o que você fez, né, cara? Você tentou ir para um caminho diferente, não só por causa disso, mas por também acreditar numa outra área, você gostar de você ir conhecer essa outra área da integrativa e você gostar. Fala, pô, cara, isso aqui é um negócio que tem a ver comigo, é uma coisa que, poxa, eu vou ajudar mais pessoas, eu vou conseguir colaborar mais como médico sendo isso daqui pra frente, né? Ou até, nem vou falar sendo isso, você ainda pra mim é top, porque você consegue associar a tua especialização em radiologia. Muitas vezes, você sabe, na prática que eu faço, que o Lucas faz, ajuda a gente no tratamento de muitas coisas, de muitas lesões, de muitas coisas. Fazer ultrassom na hora. Pô, não tem aquela de falar assim, vamos falar pro paciente fazer um negócio daqui 15 dias, volta com o exame. Não, vamos tratar agora. Aqui, já faz ultrassom, a lesão tá aqui. Vamos aplicar um negócio aqui, vamos fazer um negócio no tratamento. Então você conseguiu juntar isso. E você também conseguiu entender que o cara, para resolver a lesão dele, ele tem que estar bom, né, cara? Tem que estar bom, saudável, o corpo do cara. Desinflamado. Né? Exatamente, cara. E você foi o cara que me ajudou a sair dessa inércia que eu tava em ser radiologista. Porque um dia que você foi jantar lá em casa e você falou, pô, eu tô montando o Eric Murata, que é nosso sócio, também meu amigo de infância, tudo. E aí ele falou, pô, a gente está montando uma clínica de medicina regenerativa. E eu, pô, começou a me explicar, falar da medicina regenerativa. Eu falei, pô, posso ser sócio de vocês? Ele falou, pô, sei lá, bora, né? Vambora, pode. Eu tava lá, eu tava totalmente diferente disso, né? E eu gosto de uma frase que ele fala que o analfabeto do futuro não é o cara que não sabe ler e escrever, mas é o cara que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E de repente eu me vi numa situação onde eu tive que reaprender tudo.
começar a estudar tudo de Você falou, novo. puta, eu falei que ia ser sócio dos caras, ferrou tudo. Vai ter um puta custo mensal pagar essa Atender merda. paciente, pô, você imagina radiologista atender paciente. Eu ia na pós-graduação, o pessoal falava, pô, mas você é radiologista, meu? É uma loucura. É uma loucura. Mudar 360. Mas eu achava que era uma mudança muito grande. Mas a verdade é que na residência, qual a residência de especialidade médica que você passa na ginecologia, que você passa no osteomuscular, que você passa na neuro, a radiologia, você tem que ver todos os setores. Então, no fim, acaba que não tem tanta mudança assim. Eu fui mudando ao longo do tempo em que eu fui atendendo, porque a partir do momento que a gente faz o preparo do solo, né, que essa era a ideia inicialmente para fazer as terapias de ortobiológicos para as lesões, era deixar o cara desinflamado. Falei, pô, é isso aí. E aí eu fiz a pós-graduação em envelhecimento saudável. Mas aí eu não parei de estudar. Aí a coisa foi e de repente você está com um paciente que ele não é só um joelho, ele não é só um quadril, né? Ele, de repente, você tem a responsabilidade de cuidar dos outros setores, né? E a medicina do estilo de vida é justamente isso. São 6 pilares, né? A alimentação saudável, atividade física, dormir, um sono adequado, não ter vício, né? Principalmente álcool e cigarro, manejo do estresse e relacionamento saudável. E isso a gente tem que ajudar o paciente em todos esses níveis, né? Não é fácil, né, cara? Não é uma consulta muito demorada, né? É uma consulta em que você abrange muita coisa e que hoje a medicina está deixando cada vez menos, né? O paciente cada vez mais curto ali o tempo de consulta. Então é uma medicina que não é para muitos, né? É uma medicina para poucos. É a medicina 5P. Vocês já ouviram falar da medicina 5P? A medicina 5P é a medicina baseada no paciente, que é centrada no paciente. Ela é preventiva, ela é preditiva. Você vai tentar adivinhar o que é que vai acontecer ali para tentar. Ela é participativa. O paciente tem que aderir ao negócio. Ele tem que fazer parte do tratamento dele. E ela é personalizada, porque o que vale para um não vale para outro. Cada paciente tem uma genética, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua mazela. Você não quer a mazela do outro, né? Então, a gente não pode se comparar. Eu sempre falo para o paciente, você não pode se comparar com o outro. Você tem que ser a melhor versão de você mesmo, né? Então, a gente tem que investigar. Antigamente não, até hoje a gente tem a história familiar, né, da propedêutica, que dá uma direcionada para o que a gente pode ser que a gente tenha. Mas hoje a gente tem teste genético, a gente tem toda a tecnologia a nosso dispor, né, para que a gente direcione as coisas. Eu acho que a gente vive uma transição da medicina, que é a medicina 3.0. Você já ouviu falar desse termo? Esse termo eu ouvi primeiro com o Peter Attia, achei que fosse dele. Vocês conhecem o Peter Attia? Não. É um cara espetacular que é um cirurgião oncológico e ele fala sobre medicina integrativa. E a medicina, eu achei que fosse um termo dele, mas a medicina 3.0, a medicina 1.0, ela é uma medicina em que começou com uma ciência. É quando começou a ideia de ciência, é a maneira de pensar. Isso acontece, vem acontecendo, se observa e fala, pô, acho que é isso que vai resolver. Observacional, vai. Isso. Tá. A medicina 2.0 é basicamente quando começou ali, até hoje a gente vive a medicina 2.0, ela é maravilhosa, a gente só está aqui por conta dela. Acho que ela começou ali quando a gente o homem descobriu a penicilina, né? Então aí a pessoa parou de morrer porque se cortava no banho, né? Sim. Isso mudou muito. E hoje a gente tem robótica, tudo isso é 2.0. É a medicina baseada em evidência. Agora, a medicina 3.0
é a medicina baseada na evidência informada. Leva em consideração as evidências, mas leva em consideração também a experiência do médico e também a opinião do paciente, a participação do paciente. E eu acho que quanto mais a gente foi se subespecializando, mais a gente foi se afastando do paciente, mais a gente parou de falar a língua dele. Entre nós, a gente começa, pô, é isso, é aquilo, tal, mas e o paciente que está lá? E ele também é culpado, porque ele também delegou para o médico um trabalho que ele que tem que fazer. Eu gosto muito de uma definição que eu ouvi de um amigo meu, que o médico, ele é o Waze, ele não é o Uber. O Uber pega você e leva você para um lugar, você não precisa nem fazer nada, você vai lá, vai lendo seu livro ali. O Waze você tem que botar lá. O Waze você dá o caminho, quem tem que ir é o paciente. Então eu acho que essa medicina do estilo de vida que eu pratico, que eu acredito, que eu mudei a minha vida, mudei minha saúde com isso, foi porque eu participei, eu entendi e eu fiz o trabalho sujo ali dos meus cuidados com a saúde. Não, cara, eu acho muito legal. Assim, é o que a gente também acredita e mesmo. prega hoje, né, cara? Até para os tratamentos ortopédicos nossos, que a gente, como ortopedista, foca em tratar lesão. A gente sempre comenta isso aqui no podcast, que diminuiu muito o nosso número de cirurgias, de tratamentos mais agressivos, de coisas mais invasivas, depois que a gente começou a associar a medicina, né, com a parte clínica, a parte de exames, entendeu? Você integrar o paciente também nesse tratamento, ele colocar pra gente o que ele está precisando, né? Muitas vezes até a parte psicológica, né? A parte mental, de convívio com pessoas, tudo isso. Claro, a pessoa, sono, que ninguém dava importância, estresse, cara. Né? Nada. Hoje sono, um cara que é atleta profissional, sono é um dos negócios mais top. Às vezes é mais top o cara ter um sono regenerador, um sono legal do que uma alimentação. Às vezes depende do caso, você resolve o cara. Então é difícil, né? Se você não dorme direito, você não faz proteína de memória, você não libera GH direito, sua testosterona não funciona, você não faz autofagia, né? O sono é fundamental. A pessoa que não dorme mantém o cortisol alto, resistência insulínica, não consegue emagrecer, né? Então tudo isso e o estresse que você falou não é só o relacionamento marido e mulher, né? O relacionamento com o filho, mas aquele relacionamento do trabalho, que você tá lá fazendo um negócio que você não gosta o tempo inteiro, você chega lá, pô, você não gosta do que você faz, é um estresse o tempo inteiro, é um cortisol o tempo inteiro nas alturas, né? O cortisol, ele tem ciclo, né? Ele tem que dar o pico ali é o hormônio da luto-fuga, é o hormônio que aumenta no início da manhã e que ele tem que ir diminuindo. Eu antigamente pedia muito cortisol no sangue. Hoje eu não peço mais, porque na verdade a gente tem que ver como é que é o comportamento ao longo do dia. Então eu peço o cortisol na saliva de 3 tomadas ou 4 tomadas, porque o cara tem que ver se o cortisol dele, tudo bem, tá normal de manhã, que geralmente é quando você faz, né, até 2 horas. Mas e depois? E à tarde? E aí à noite? Então o cara tem que... Ele não vai no laboratório 3 vezes, né? Então você tem que ver a curva. E aí muitos dos laboratórios não cobrem, né? A gente estava falando disso. Você fazer um exame que você vai identificar quais hoje a gente tem a tecnologia que a gente consegue identificar quais as bactérias a gente tem no corpo. Detecta ali através de um exame de fezes, você vê lá o DNA, o RNA das bactérias e você consegue ter essa tecnologia. Tipo, esses exames não são cobertos pelo convênio, né? Aliás, antigamente a gente ia no cardiologista, eu não vou falar mal da especialidade, mas a gente ia no médico, né? Ele pedia alguns exames e falava, pô, você tá saudável. Pô, mas o cara não pediu insulina, o cara não pediu era um hemograma creatina. Só, Era hemograma. Hemograma só de potássio. O cara alterou só de potássio, o cara tá na UTI, foi, meu. Já O cara já foi. Então, Ele perdeu o tamponamento do corpo. Já tá tudo... Não é? Era então, meia folha de exame. Então às vezes o cara fala assim, não, eu fiz os exames, mas tá tudo bem. Você fala, calma, quais os exames? Né? Sim. Cara, e aproveitando que nós estamos falando de vida saudável,
A gente está aqui gravando podcast, como todo mundo já sabe, aqui no Mozafiato Osteria, na rua Diogo Jacome 361, na Vila Nova Conceição, em São Paulo. E hoje a Thaís vai trazer um negócio bem light, regenerativo, toppen, pra gente ficar bem fitness. Nem só de massa vive o Mozafiato. Aí sim. Nós trouxemos uma salada mediterrânea hoje, super nutritiva, com grão de bico, pepino, tomatinhos, rúcula e uma vinagrete tradicional, mas o que é que vocês têm a dizer sobre uma salada como essa? Nossa. Quais são os benefícios? Maravilhoso. Aí tem vários benefícios. Salada mediterrânea é a Fora o visual, que já é top. Maravilha. É típica Aí, ó, das zonas azuis lá, da Grécia. Aí, ó. Muito obrigado, Onde tem Thaís. os centenários. Obrigado, viu, Thaís? Vamos gostar. Obrigado, Obrigadão, viu, obrigado. Thaís? Obrigado mesmo aí. E daqui a pouco, em breve, pra quebrar, que nem tudo é regenerativo na vida. Olha lá, o Joaquim vai apresentar pra gente um vinho, que é pra gente acompanhar essa salada. Esse vinho normalmente vem gelado, né? Nesse calor master que estamos fazendo. O que nós temos aí, Joaquim? Esse aqui é o Redoma, um vinho branco português, que tem uma acidez bem equilibrada, excelente para tomar com ostra, peixe e principalmente saladas. Poxa, muito bom, hein? Qual é mais ou menos a faixa de preço do Redoma? É 2,99. 2,99? Você conseguir mostrar pra câmera ali, ó, Joaquim, aquela câmera ali? Se o Pichochó conseguir dar um zoom, ó, pra ver o rótulo. 2,99. Hoje só estamos voando aqui. Vinho só master, hein? Só vinho Nada abaixo. Nada abaixo. Top, esse eu não conheço ainda. Vamos experimentar depois excelente aí. vinho. Obrigado, viu, Joaquim? Obrigado, Valeu, gente. cara. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Legal aí, ó. Então, bom, saladinha regenerativa, um vinhozinho pra dar aquela quebrada, né, cara? Pra todo mundo dar uma relaxada pra cabeça, que também faz mais bate, né? É isso aí. A gente não pode aqui, né, fazer alusão ao álcool, nada, mas um pouquinho é saudável, né, Não, cara? Um pouquinho é saudável. A gente já sabe que até tem uma... Ô Fê, e conta pra gente, cara, também assim, a parte legal isso demais, cara, e a gente acredita muito nisso, que a gente tava dizendo, e também tem muita coisa hormonal, né, que a gente tem que mexer, e às vezes tem que complementar, coisa que muito no passado, até o Lucas tá aqui, que faz bastante isso também, no passado era muito voltado pra mulher, né, cara? Mulher tinha essa preocupação hormonal, mulher tinha preocupação de repor hormônio, quando entrar na menopausa, quando tem as quedas naturais dos hormônios e tal. Mas hoje, a gente, além disso, não é só isso que conta, né? Tem outras coisas que envolvem. E os homens hoje também, a gente está fazendo tá tendo bastante atenção com essa parte hormonal. Que também, o pessoal, o preconceito da testosterona que existia no passado, de aumentar risco de várias coisas. Hoje a gente está vendo que tem muitos trabalhos que mostram ao contrário, né? Que a testosterona é um protetor. Então eu queria que vocês falassem, até você e o Lucas também, pô, que desculpa você não é entrevistado, mas eu queria que vocês conversassem com vocês. Pô, mas eu queria ouvir o Lucas. Então, para falar um pouco sobre isso, cara, porque eu acho legal, cara, eu acho que mudou isso, né? E existe ainda um preconceito com relação à testosterona, né? Existe, eu acho, cara. O pessoal fica com medo, né? Às vezes, muitas vezes, receio e tal, mas a gente tem total segurança hoje de fazer exames e ver se tem indicação, se não tem indicação, o uso correto do negócio, né? Na verdade, eu acho que, claro, a medicina de estilo de vida e a gente está colocando tudo que o paciente tem para fazer. Mas a gente também tem o que fazer por ele, né? E eu acho que o hormônio é uma coisa que a gente tem que aproveitar da evolução aí da medicina, né? Porque, aliás, eu acho que essa foi talvez o maior erro que a medicina teve com as mulheres. Porque uma grande causa de morte das pessoas mais velhas é queda, né? E por fragilidade óssea. E a coisa que mais mantém a saúde óssea do trabeculado ósseo é estrogênio. E aí a mulher, quando fizeram um trabalho lá com muitas críticas e que falou que aumentava o câncer, né? Mas ninguém falou sobre a maior causa de morte é queda por fratura do colo do fêmur, né? E aí as mulheres pararam de repor hormônio. E a mulher, ela tem a menopausa e a coisa
para de menstruar, começa fogacho. É muito nítida a queda sintomatologia dela, né, cara? É. Ela sente muito uma coisa e o que não sente que é o mais perigoso, na verdade. E mesmo assim, ainda a ciência falou, não pode resolver aí porque não pode dar hormônio. Você imagina para o homem que a partir dos 30 anos a gente começa a cair a testosterona e a gente não tem simplesmente a gente vai perdendo o driving da vida. A gente vai... Aquele ímpeto quando a gente é jovem, a gente não é mais, né? A gente vai ficando mais frouxo, né? Não é só uma questão de libido, não é só uma questão... desânimo a gente tem mesmo. mais receptor de testosterona no cérebro e no coração do que em qualquer outro lugar. Então, é saúde cerebral, você vai ficando cansado físico e mentalmente, você vai ficando com depressão, você vai tendo insônia, você vai ficando fraco. Essa sensação de falar, não, é envelhecer, você está envelhecendo, é normal. Não é normal, meu. Tem como a gente Você tem como ajudar. fazer uma coisa melhor, você tem como melhorar, né? Você tem como Agora, você envelhecer de uma forma mais saudável. Sim, não sei, o que você tem para falar aí, Lucas? Não, mas eu acho assim, o equilíbrio hormonal é interessante, tem que ter. Né? Não pode fazer disso uma utopia. Todo mundo tem que repor hormônio, tem que manter taxa hormonal alta. Isso é um erro. E que até a gente vê que tá um modismo de todo mundo repor, Independente se está alto ou baixo. Não é por aí. Então tem que avaliar primeiro as taxas da pessoa e se há clínica ou não. Tem pessoas, é tudo individual. Tem pessoa que tem lá, você faz uma dosagem sérica do sangue hormonal e não está num nível ótimo, mas a pessoa não tem clínica, ela está bem clinicamente. Então isso aí não tem necessidade nenhuma. Agora é óbvio, quando a mulher entra na menopausa, ou o homem anda na andropausa, né, para de produzir o seu hormônio e tem a clínica, tem que ser avaliado por alguém que tenha entendimento profundo do que está fazendo para ver se tem risco ou não, mensurar esse risco, ver quem pode, quem não pode. Mas as pessoas que têm o déficit, têm a parte clínica presente e podem repor o hormônio, aí com cautela e com acompanhamento, é interessante, porque realmente é o que você falou, a vitalidade volta, a disposição volta, a parte de raciocínio volta, a parte sexual também, tudo isso aí melhora. Uhum. Mas eu tenho que ter essa parcimônia e esse equilíbrio de quem precisa, né? E não o uso recreativo, fitness, isso aí não acho que tenha uma indicação precisa. E qual é o risco, né? Que a gente vê muito hoje. É o pessoal que usa, né? Entra com algum tipo de hormônio anabolizante para estética. E qual o problema? Então a pessoa às vezes tem uma produção lá de hormonal de testosterona, aí ela entra, coloca isso aí em níveis suprafisiológicos, depois ela para e depois quer tentar voltar a produzir. E muitas vezes não volta mais a produzir aquele basal que produzia, aquele basal era bom. Então tem que ter juízo para fazer isso. Mas na presença de uma queda, né, hoje a gente valoriza muito mais. Você tem uma queda hormonal, tudo foi avaliado, não tem mais como essa pessoa voltar a produzir, ela tem clínica, você estabilizar essas taxas hormonais, vai bem. Mas é como o Mori falou, o modo como eu olho. Então, antes de pensar em qualquer hormônio, você tem que arrumar a vida do paciente. Põe ele para dormir, hidrata ele direito, come direito, diminui o estresse, faz atividade física, vê se tem alguma patologia ou não. Arrumou tudo e ainda assim a pessoa continua apresentando clínica, tem um déficit, sim, ela é elegível a passar com o médico, o uro, o GO, o endócrino, o nutrólogo, enfim, não importa, quem tem habilidade para recompor essas taxas hormonais. Mas se não tiver esse dever de casa feito primeiro, entrar direto com hormônio, com o paciente, não acho que é uma coisa positiva. Eu acho que tem que sempre montar essa base que o Mori falou. Sim. Arrumar lá, ele divide até de uma forma didática bem interessante. Começa com sono, a hidratação, a dieta, o exercício, o repouso, a diminuição do estresse, para depois ver o que mais que falta. E é o que a gente observa na prática clínica, é que a maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, quando a pessoa começa a viver de forma saudável, as coisas se encaixam, a vida anda de uma forma bem tranquila e saudável. E isso diminui, né? Isso, quando o paciente está bem equilibrado dessa forma, ele aumenta o potencial dele de recuperar de uma lesão,
de uma cirurgia, de um tratamento qualquer, o potencial do corpo dele em cicatrizar uma lesão é muito maior do que uma pessoa que está totalmente bagunçada, obesa, comendo mal, Sim. dormindo mal, atravessando a madrugada, com abusos em álcool, em tabaco, enfim, qualquer coisa do gênero, que vai destruindo e minando a saúde. Eu acho que esse é um caminho bem consciente, bem tranquilo. É o que eu falei, não pode existir, não é uma coisa ruim, mas também não é uma panaceia, que todo mundo vai lá e faz à vontade e que não tenha efeito colateral e problema também para ser controlado. O duro, cara, na minha opinião, é a gente achar que é o equilíbrio entre essas coisas. Porque hoje o grande problema que eu vejo é assim, muitas pessoas que precisam, às vezes têm o preconceito de não querer fazer, por alguma coisa que hoje já caiu por baixo, que não existe mais. E muitas pessoas que não precisam, às vezes querem fazer justamente porque ele falou, por estética, que aí sim se torna uma coisa prejudicial. Sim. Você fazer uma coisa, você tem que fazer um negócio pensando na ciência, na medicina. Tá acontecendo isso comigo por quê? Porque isso aqui tá baixo. Você pode fazer essa reposição? Posso, eu não tenho esse fator de risco, esse. Então vamos fazer. Não, mas eu não quero fazer porque pode me dar um negócio lá na frente. Não. Isso não existe mais, por exemplo, algumas coisas que existiam no passado. Mas mesmo assim tem muitas pessoas hoje que deixam de fazer algumas coisas que seriam benéficas, protetoras até, por causa de preconceito, porque de coisas do passado. E muitas pessoas que fazem sem ter essa necessidade, acabam arranjando problemas porque não precisavam fazer e querem fazer por estética ou por narcisismo, por alguma coisa assim que a gente hoje, na medicina, a gente não considera isso como um tratamento médico. Não está tratando Né? doença. Você não está tratando ninguém. Né? Eu assim, duas coisas que eu queria pontuar em relação à testosterona em si. Na verdade, em todos os hormônios, eu concordo plenamente, a gente precisa de um funcionamento celular adequado para que o hormônio funcione, para que ele, que você está dando exógeno, ele funcione. Isso acontece com T3, isso acontece com todos os hormônios. E antes de dar um hormônio, você precisa primeiro saber, eu falei que não dá câncer de próstata, a testosterona, mas se você tiver câncer de próstata, ele vai piorar. Então você tem todo um cuidado antes de você prescrever o hormônio. Isso já faz parte da avaliação da medicina integrativa. Você vai ver o paciente como um todo. Sim. Se ele tiver aquela necessidade, você vai oferecer para ele essa possibilidade. Falar, cara, que as pessoas querem sempre um remédio, uma mágica. Então, e para o médico é muito mais fácil ele pegar e prescrever o que o cara quer e tirar ele da linha do que ali, ficar lá uma hora e meia explicando. Explicar para ele que ele tem que melhorar a resistência insulínica, que ele tem que dormir bem, que ele tem que fazer tudo. Então, é aquela história que eu falei, não é uma consulta demorada. Você vai responsabilizar o paciente, que ele está te delegando uma coisa que você vai devolver para ele. A verdade é essa. E sem dúvida, se você não tiver um ambiente para que aquele hormônio funcione, você não vai ter. E um outro problema da testosterona é que as pessoas não tratam clinicamente o paciente, tratam laboratorialmente o paciente. Isso acontece o tempo todo. Na testosterona é um problema, porque o exame da testosterona não é um exame maravilhoso, é o que tem, mas uma dosagem de 600, ele pode ser um 500, ele pode ser um 700, né? Então, às vezes, você precisa ver como é que é o comportamento. É o que ele falou, você tem que ver o cara clinicamente. Não também, é uma só coisa papel, exata, né? Você tem que ver se o cara... E, às vezes, também acontece. Quantos pacientes eu não tenho que está tomando levotiroxina sódica monoidratada, TSH maravilhoso, e clinicamente o cara está péssimo. Por quê? Porque o T4 dele tá bom, que é um hormônio, que não é o hormônio realmente, e na verdade ele tá com TSH bom, mas ele não tá fazendo a conversão periférica, o fígado dele não tá bom, o rim dele não tá bom, né? Então você tem que adequar ele tudo, ele precisa de selênio, ele precisa de magnésio, ele precisa de ferro, né? Então você tem que ver, você tem que olhar todos os parâmetros do paciente para fazer essa coisa. E você pega um cara com testosterona tipo 300, que nem eu,
É incrível que eu tô assim, animado, né? É incrível, eu não sei. A obesidade é um problema para testosterona, porque a aromatase que... Mas você tá falando que eu tô obeso, cara? Não. Não. Tá bom, cara. Você não. Aí não, já ferrou tudo, pô. Mas não. talvez você esteja estressado também, não sei. Hein? Não, mas só se faz uns 3 anos, a vida inteira eu tô estressado, cara. Quando não estive. Bom, mas a testosterona é baixa, eu tenho poucos sintomas, assim, acho, né? Eu precisava fazer um teste um dia pra ver se eu dou uma animada a mais, aí sei lá. Mas olha, tudo a gente tem que falar também, que não é só... Não são só flores. Sim. Você pode cair o cabelo, pode não, dar eu tomei uma vez, cara, me deu bastante espinha, cara, bastante acne e tal. E é uma das coisas que... Pô, eu pessoal de casa, tá vendo? Eu sou perto dos dois aqui, eu não manjo nada disso aí, eu tô dando meu espetáculo aqui como curioso também. Mas, por exemplo, um dos medos que eu tenho de colocar o chip da testosterona, por exemplo, que a gente até vai mostrar daqui a pouquinho aqui, o Pichoxó, se quiser preparar o vídeo, como é, por curiosidade, para as pessoas em casa verem como que funciona. Mas a ideia do chip, por exemplo, que eu não gosto, eu não tenho muito... Eu, pessoalmente, não tenho, porque minha experiência com a testosterona intramuscular me encheu a cara de espinha. Então eu fico preocupado de eu colocar um chip desse e eu não conseguir... Eu sei que a retirada do chip é complicada. E eu não consegui retirar, por exemplo, depois de 3, 4 meses, isso aí fica um negócio que me incomode mais. Mas tem muita gente que se dá bem com chip, prefere fazer do que fazer uma suplementação intramuscular ou com pomada, com gel, com creme, né? Hoje é um método que existe difundido. Né? Aí a primeira decisão é se precisa ou não da testosterona. A segunda decisão é qual vai ser a via de administração. Né? O chip, né? Na verdade é um pellet, né? Que é o hormônio... Você fala chip, cara, o cara acha que você vai ligar, pá, é um botar em você o pendrive. É que hoje o pessoal fuma pá. pendrive. Aí acha que chip... Vai colocar o chip e vai falar, pô, vou ficar seguindo o cara, sabe? Pô, o cara tá o pellet em Nova York. Vem nessas ampolinhas aí, ó. Você quebra e... Opa. Aí, ó. Olha lá, saiu o pellet ali, ó. Eu não tinha visto isso aí. E aí esse aí é o trocater que você coloca no subcutâneo e aí você... Pichoxó, solta aí, que congelou aqui. Ó. Vai colocar, ó lá, ó, esse é o chip, ó, tá vendo? É um implante, né? É um implante, na verdade. Ele é o hormônio propriamente dito compactado. Ele fica bem compacto e a gente coloca no subcutâneo. E precisa ser necessariamente na região do glúteo ali ou pode ser antebraço? O ideal pode ser na região glúteo. Braço, né? E pode ser aqui um pouquinho mais alto no homem, onde acima, assim, um pouquinho. Acima, aqui é onde tem mais... no flanco aqui e tal. Como todo procedimento médico também pode dar infecção, a coisa tem que ser feita... Tem riscos, né? Com todos os cuidados. E tem tempo de duração? O chip, para o pessoal entender, por exemplo, você tem vários tipos de chip, um de 6 meses, um de 1 ano. Existe isso ou é bobagem? Não, um implante é o seguinte, tem vários tipos. Tem esse dosagem. De 300 miligramas, tem de 200 miligramas. Dependendo da área, porque você coloca ele no subcutâneo e ele vai dissolvendo. E ele vai dissolvendo e vai te dando a quantidade de miligramas para tentar... simular a fisiologia da nossa produção mesmo hormonal diária, né? Eu gosto particularmente, eu sempre falo para o paciente, olha, você pode tentar o gel, você pode tentar a injeção intramuscular, uma hora a gente vai vir aqui e vai fazer um implante, porque hormônio você não pode esquecer, você não pode, é uma coisa que você tem que regrar. A gente está tentando fazer uma coisa que seja fisiológica, né? Então quando você passa o gel, você tem uma curva assim, ó, diária, né? De aumentar e acabou o efeito. Aumentou o efeito, acabou o efeito. É assim, é diário, né? Já as injeções intramusculares, Deposteron, que você vai fazer semanal, ou você vai fazer um Nebido a cada 3 meses, já é uma curva que é mais alongada, né? Já o implante, ele dá um pico e aí ele vai diminuindo e aí ele pode durar aí de 5 a 6 meses. Aí o tempo de duração é baseado na sintomatologia e no exame de testosterona. Não é lá essas coisas, mas é o que a gente tem, né? E a gente vai monitorando. Inicialmente, pode ser feito
para você que tem acne e tudo, é ir testando, né? Primeiro fazer o gel, porra, não tá, é fácil de tirar, você para, né? Sim, aí Para quem quer vai... ter filho, eu não implanto, não sei se... Eu não tenho conhecimento nenhum de implante. Zero. Para quem quer ter filho, o que acontece? O cérebro manda FSH e LH, né? Que são os hormônios estimulantes do testículo. O LH ele vai estimular o testículo a produzir testosterona. E o FSH ele vai estimular a espermatogênese. Quando você dá a testosterona, o corpo entende, fala, ó, tem testosterona. E ele para de produzir o FSH e o LH. Então isso vai te prejudicar a espermatogênese. Então se você quiser ter filho, é melhor uma pequena porcentagem Sim, sim. perde a produção depois que você fica um tempo usando testosterona. Mas quem não quer ter filho e quem já está na andropausa... Tipo eu, sim. Para que precisa do eixo? Não é? Você não precisa do seu eixo mais. Você não precisa de espermatogênese. Melhor que não. Não, na verdade eu já fiz até vazé, né? Então pronto. Fiz até vazé já. Mas assim, para vocês verem aí que o negócio é sério, o assunto é sério. Não dá, porque se existem hoje com redes sociais, mídias sociais, as pessoas divulgam muito algumas coisas que são muito importantes. E você tem que tomar muito cuidado com quem você vai. A avaliação que essa pessoa... Às vezes ouvir uma opinião, 2 opiniões. Você tem que ter certeza do que vai fazer, né? Porque a gente fala às vezes brincando aqui, é um podcast descontraído e tal. Tem vários assuntos descontraídos, mas hoje a gente está conversando mais sério com o Fernando aqui. E isso hoje com exposição, com mídia, tem bastante cara que mostra, promove e tenta vender a ideia do benefício sem... a necessidade, muitas vezes, daquele como se não tivesse risco. Como se não tivesse risco nenhum. Na medicina não tem nada sem risco, cara. Não tem nada 100%. Não. 100% é matemática, é engenharia, cara. Você tem que construir um prédio que é 100% seguro, que não vai cair. E não tem como você falar, é matemática. 1 mais 1 é 2. Medicina não existe. Se alguém chega no meu consultório, tenho certeza de vocês, e fala, isso aqui, doutor, é 100% que tá... Não tem. Se eu falar que é 100%, eu estou mentindo. Pro cara, qualquer médico que falar tá mentindo. 100% não existe. Mas é uma coisa simples. É simples, mas pode te infeccionar, pode te dar rejeição, você pode encher a cara de espinha, pode ficar careca. Tem um monte de coisas, cara. Sim. Então tem que saber bem aonde vai, com quem vai, com pessoas que sabem o que estão fazendo, especialistas nas áreas, que no caso aqui, o Fernando, o Lucas mexe bastante com metabolismo, com coisa também. Eu não manjo nada, mas... Não, mas eu manjo muito pouco com relação de verdade, isso de metabolismo, assim, eu manjo tratamento, mas acho que tem que tomar esse cuidado. Esse é um alerta que a gente faz porque eu vejo bastante coisa ruim acontecendo e as pessoas têm que se cuidar e procurar o que é o melhor. E médico, cara, eu acho que a gente precisa ser honesto, mais do que... Eu acho que só mais que médico, pra você ser honesto, é mecânico, cara. Mecânico pra você ser honesto. Você chega lá, você dá o seu carro, o cara fala, mas é a biela da parafuseta. Aí você tem que acreditar que aquilo lá que você vai... ali, tá pau a pau, né? Porra. Mas a gente tem que ser... a gente tem que colocar o risco pro paciente. Tomar muito cuidado. A pessoa que tá pensando em tomar qualquer tipo... usar qualquer tipo de hormônio, ela tem que procurar lá o urologista, o homem, a ginecologista, a mulher, fazer toda a sua triagem, o seu endocrinologista. Procurar quem realmente sabe, faz uma triagem, vê se pode, se não pode, se precisa, se não precisa, se há necessidade de repor. E nunca, em hipótese nenhuma, por motivos estéticos, por qualquer coisa assim, ou para aumentar a performance física ainda. E tudo isso, além de tudo, é doping, né? Se for um atleta profissional, pelo amor de Deus, o cara cai no doping, é banido do esporte. Quer dizer, esses cuidados todos tem que ter, tem que avaliar por realmente quem está preparado para mexer com isso aí. Eu acho que o principal para a longevidade, para ter saúde, são esses critérios todos que o Mori entrou, né? Dormir bem, comer direito, fazer exercício, ter uma vida saudável, se relacionar bem com as pessoas e com a família, diminuir a taxa de estresse, né? Uma salada como essa, comer direito, dieta mediterrânea, não ter os exageros que a gente tem às vezes em alimentação, cuidado com álcool, tabagismo em hipótese nenhuma, combater isso. Tem alguém que fuma aí, corre atrás, procura auxílio, vai no pneumo, vai lá resolver, vai ter um hábito saudável de vida.
E isso é que vai dizer realmente que a pessoa vai ter uma vida saudável por muito tempo, pelo tempo que Deus permitir aí, vai viver bem. E quando precise, quando há necessidade, quando tem critério e tem um déficit hormonal, sim, vai lá e repõe, vai se sentir super bem, vai se sentir muito melhor, recuperado. Mas a base toda não é isso. Isso aí é uma cereja do bolo para quem precisa e pode. Se a pessoa precisa e se ela pode. São duas coisas. E se ela quer também, né? 3. Então tem que estar esse conjunto aí. Agora, o resto não, o resto é para todos. Isso é uma regra geral. Né? Viver bem, com saúde, com tranquilidade. Acho que esse é o caminho mais tranquilo para que todos possam ter bastante saúde, longevidade, que é o que todo mundo busca hoje, viver com saúde, viver bem. Na verdade, assim, a gente tem as 4 doenças que mais matam no mundo. Doença cardiovascular, câncer, doença degenerativa e acidente. Né? Dessas, a doença cardiovascular, se a gente tiver uma alimentação saudável, se a gente controlar, se a gente não fumar, se a gente não for obeso, se a gente controlar o nosso colesterol, da primeira causa ela passa para 10ª. Tipo, é hábito. Só por hábito de vida. Depende de você. É isso. Sim. Câncer, 5% dos cânceres são advindos de mutação germinativa. Vem de alteração no DNA. Não tem como a gente resolver. 95% são mutações somáticas, advindos dos nossos hábitos. Então, o que resolve a maioria dos... E câncer é complicado, porque câncer não é uma doença, é uma categoria, né? E doença degenerativa é uma coisa que está muito relacionada... Aliás, a maioria das doenças crônicas tem uma causa comum, é a resistência insulínica. Então, a resistência insulínica, ela vem justamente da gente comer o tempo inteiro, da gente comer mais do que precisa, da gente comer mais doce do que precisa, da indústria ficar bombando a gente de coisa cada vez mais gostosa e processada. E a gente inundar nossas células de insulina o tempo todo, porque são vias sensíveis a nutrientes. A insulina é uma delas, né? Então, tudo que a gente vai comer e a alimentação saudável é a base da coisa. E é incrível a gente chegar num nível de tecnologia na medicina em que a gente tem que voltar para as bases, né? Igual, como é que o Coisa falou lá, né? O rapper lá. É você chegar num ponto em que você fala, cara, vamos olhar para a base, vamos ver alimentação, vamos dormir. Pô, luz. Pô, hoje as pessoas ficam o tempo inteiro na luz azul. Para algumas pessoas não tem mais noite, pô. Em 2016, 3 americanos ganharam o Prêmio Nobel da Medicina porque correlacionaram o ciclo circadiano com funcionamento celular. E hoje se você mantém luz azul, luz o tempo inteiro, o seu cérebro entende que está de dia. Então você atrapalha o intestino. É uma loucura. O intestino, a alimentação vai te deixar com o intestino saudável, que não é à toa, é o segundo cérebro. Eu achava isso era uma loucura. Mas o intestino, ele tem um sistema nervoso independente que ele pode ter ações reacionais e inclusive mudar o comportamento independentemente do cérebro. É uma loucura. Não, e uma outra coisa importante que eu acho, se eu tiver errado, vocês me corrijam, vocês dois aí que eu falei, eu não sou igual vocês, assim. Mas o pessoal confunde muito quando eu converso com o pessoal de emagrecer. Quero emagrecer, não consigo, quero emagrecer. Porque tem que baixar a sua taxa de insulina. O pessoal acha que insulina tem a ver com diabetes. Minha taxa está alta ou baixa porque eu tenho ou não diabetes. Não tem nada a ver com diabetes. Né? Insulina não é a glicemia, né? Glicemia de jejum. Insulina, na verdade, é um hormônio que coloca dentro da sua célula o açúcar. E quanto mais insulina você tem, mais ela está trabalhando e colocando esse açúcar dentro da célula.
Se você come toda hora, você se alimenta com alimentos gordurosos ou doces, etc., essa célula vai se lotando de açúcar, vai sobrecarregando, esse açúcar não cabe mais na célula, a insulina continua trabalhando, esse açúcar que cai da célula vai virando gordura. Esse é o grande problema. Quando a gente tem que derrubar a insulina, a gente tem que parar o trabalho da insulina colocar açúcar dentro da célula, para esvaziar o que tem lá dentro, você atingir um nível legal, você diminuir o trabalho da insulina. Aí você, depois de um tempo, isso demora. O pessoal acha que vai chegar lá, baixar a insulina uma semana, fazendo jejum intermitente. Não, demora 2, 3 meses, 4 meses. Isso vai acontecendo aos poucos. Depois isso você entra num ritmo que isso fica normal. A sua insulina entra numa taxa normal de trabalho que facilita você comer, emagrecer, fazer um exercício e emagrecer. Então essa consciência é difícil você, às vezes, passar para o paciente. Ele acha que, eu fiz uma glicemia, que a gente falou aquela hora, fez um exame de sangue lá de meia página, tô bom, tô ruim. Não é isso, tem várias coisas hoje. E a insulina eu aprendi que é uma das principais, é uma das coisas fundamentais, até para não é só perder peso, e é um start para você começar a mudar a sua vida, a sua qualidade de vida, com tudo que você deseja fazer, né? Porque o excesso de peso, essa parte da insulina, esse processo inflamatório sanguíneo que tem do açúcar caindo em excesso, isso tudo vai estragando tudo, você vai piorando todo o seu sistema. Cara, na verdade a gente... Não sei se eu falei bobagem, mas é mais ou menos Não, isso. é mais ou menos isso. E fica essa história de... não quero ser gordofóbico, mas, o tecido adiposo, as células, a gente nasce com um número de células. Eu achava sempre que o mais importante era o número de células adiposas. Mas isso está meio que predeterminado quando a gente nasce. O que a gente tem que cuidar é que essas células não podem crescer. E a insulina é um hormônio anabólico, ela faz tudo crescer. Até que é o que você falou, ela vai falar, eu não quero mais crescer. E no meio do tecido adiposo a gente tem macrófagos, que eles têm um comportamento enquanto a célula está pequena e que ele tem espaço, mas a hora que a célula começa a crescer e que ele fica ali, sem espaço nenhum, ele fala, cadê? Eu preciso de nutriente, eu preciso de oxigênio. E aí ele começa a soltar citocinas inflamatórias que vão aumentar a capilaridade sanguínea, que vai... o calor, rubor, né, da inflamação, e ele libera mesmo interleucina 1, TNF-alfa, e vai mandando brasa das citocinas inflamatórias no sangue. Então você tem o que a gente chama de inflamação crônica subclínica. Então, quem tem um tecido adiposo aumentado, é uma pessoa inflamada. Ela tem clínica, dor, calor, rubor? Não, mas ela é inflamada. A hora que você pede os exames certos, você vai ver que a insulina está nas alturas, a homocisteína, a ferritina, todos os marcadores, PCR, todas as coisas estão aumentadas. O Danilo deve estar pensando, o que eu vim fazer nesse programa desses loucos, velho? Putz, bicho, eu me meti, velho. Mas uma coisa que é interessante, que eu aprendi, quando a gente olha uma pessoa e ela é magra, a gente não sabe se ela é saudável. Quando a gente olha uma pessoa e ela está acima do peso, a gente imagina que ela não seja saudável. Mas cada um é cada um. E aí, eu gosto muito de um exame. A bioimpedância é um exame que dá a composição corporal, né, que dá a quantidade de tecido adiposo, a quantidade de músculo, a quantidade de osso. Mais específico que isso é a densitometria de corpo inteiro, né? Que mais tem uma acurácia maior do que a bioimpedância que a gente faz na clínica. Mas basicamente o que a gente tem que identificar é que é uma analogia com a banheira. A gente vai enchendo a banheira e a banheira a gente vai enchendo de energia. A gente vai comendo e vai enchendo de energia. A água vai subindo até que ela transborda. Essa água transbordada, ela faz muito mal para a saúde. É a gordura que você vai acumulando gordura na tela subcutânea até que chega uma hora que você não tem mais. Você vai continuando armazenando essa gordura
até que você começa a armazenar nas vísceras, né? No fígado, no coração, no pâncreas, nas artérias, você começa a acumular em todo quanto é lugar. Essa gordura visceral, ela é muito prejudicial à saúde. Ela inclusive gera resistência insulínica. Sim. E por que eu fiz a analogia com a banheira? Porque cada um tem uma banheira, um tamanho de banheira. Então, se a sua banheira é pequena, eu sou descendente de japonês, Eu ia falar, caralho, entendeu? Deu até uma. Eu falei, não é possível que o bicho vai falar eu isso. não pareço tá japonês, mas me falaram que eu sou japonês da cabeça pra baixo. Ô, Pichocho, eu ia falar, porra, Eu sou mestiço, da cintura pra baixo eu não sou japonês. Pode ficar tranquilo, tá? Beleza. Falei, porra, agora o cara vai soltar a bomba aqui. Mas perdi até uma associação. Japonês é uma raça, cara, que não pode ser gorda, porque a banheira é pequena. Comeu igual o americano, que fica daqueles tamanhos absurdos, o americano pode, porque a banheira dele tá grande. O lugar mais seguro que a gente tem de guardar a gordura é na tela subcutânea. Então, se você tem uma banheira grande, você tem o direito de comer mais. Entendeu? Agora, não tem, cara, vai transbordar. E a bioimpedância, a densitometria, dá essa ideia pra gente, porque a gente consegue ver a gordura visceral. Então, quando você vê uma pessoa que tá magrinha, que ela tá, pessoa é saudável? Não. Precisa ver se ela não é sarcopênica. Lá, quando a gente tiver velho, a gente precisa de músculo. O que vale para músculo, vale para osso. A gente tem que Sim. cultivar osso e músculo agora. Para lá na frente a gente precisar. Porque osso e músculo é qualidade de vida. É você poder carregar o seu neto. É você poder viajar, pegar sua mala e colocar no bagageiro, né? É você levantar da privada e ir para sua cama sem precisar de ajuda. São coisas básicas que você acaba perdendo com o passar do tempo. E que a gente tem que começar agora. Isso aí. Né? Ô Fê, legal, velho. Obrigado. Ô, cara, e aproveita assim, passa teu Instagram pro Pichoxó colocar lá embaixo. Você sabe o teu Instagram ou não? @Fernando Mora. Você coloca embaixo aí, Pichoxó, pra nós? Então, pessoal, achei que foi bem legal. Aprendi pra variar um monte de coisa nova. Apesar de... O pessoal acha que tem gente que acha que quem é médico sabe tudo, sabe nada. Na verdade, sabe um pouquinho, né? E a gente sempre está aqui aprendendo e com pessoas qualificadas e com você, pelo amor de Deus, cara, que você, Lucas, dois estudam que nem risco. Tá no risco. E eu queria te agradecer, Fê, obrigado por você ter vindo com a gente aqui participar do programa. Espero que você tenha gostado aí. Depois você vai comer uma saladinha regenerativa. Só tô vendo. Eu achei que eu fosse comer agora. Não, você vai. Mas não ia dar muito certo, né? Não, essa aí não dá, bicho. Tem umas babadas monstras, assim. Não dá. Dr. Fernando Mora. Olha lá, viu? Sabia que você não sabia. Não é possível que você sabia isso, cara. Isso é muita informação. Eu faço vídeo. A Renata, minha mulher é médica otorrino. Ela é expert nessas coisas. Aliás, chamou Otorrino Expert. É verdade. O Instagram dela. E ela fica lá me dando dicas. Vamos convidar ela pra vir aqui, Fê? Vamos. Também? É legal, não é? Pra ela bater um papo aqui com a gente. É legal. Falei pro Lucas. Bem legal. Vamos convidar pra ela vir aí. Obrigado, viu, Fê? Obrigado mesmo aí, cara. Foi muito show, cara. Valeu. Pessoal de casa, obrigado. Pichoxó, nós aqui de novo. Tamo junto. Lucão. Bola pra frente, Zé. Obrigado. Obrigado, Fê, cara. Beijão, cara. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigado, gente.